volta para mais uma aulinha, iniciando nossa semana com todo o gás, para a gente poder estar aprendendo, para a gente poder estar acrescentando conhecimento para a nossa mente. E na nossa aulinha de hoje de Geografia, nós vamos compreender, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as atividades do espaço rural. Nós já tivemos comentando um pouquinho no nosso assunto passado sobre as atividades indígenas, sobre como os índios se comportam, como eles adquirem seu alimento, seu dia a dia. E agora nós vamos compreender um pouquinho, contextualizando essas atividades do espaço rural, que é aquele espaço do município, onde nós temos um menor desenvolvimento de casas, um menor desenvolvimento de empresas. É uma área mais rural, é como se fosse o campo. Então, o que acontece? No espaço rural, nós vamos ter três elementos, nós vamos ter três atividades que vão ser praticadas pelos camponeses, pelos moradores do espaço rural. E a primeira delas é a agricultura. A agricultura consiste na plantação, no cultivo de plantas, tanto para sobrevivência quanto para venda, de diversos tipos de plantas. E aí a gente tem aqui na nossa tela vários tipos de imagens de ambientes que estão sendo cultivados. E eu trouxe para vocês um vídeo para que vocês possam estar acompanhando um pouquinho sobre a agricultura e conhecendo um pouquinho sobre a agricultura. Vamos acompanhar. Nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho também sobre a agricultura no Brasil, como que acontece e qual a importância dela, tá, pessoal? Vamos falar sobre a agricultura. A agricultura familiar é mais do que um modelo de economia agrária. Consiste em um meio de organização das produções que são gerenciadas e operadas por uma família. E o que determina isso no cenário rural é a mão de obra, que deve ser predominantemente familiar. A agricultura familiar, ela hoje já tem uma lei que define claramente o que é a agricultura familiar. Mas na prática, é aquele agricultor que conduz a propriedade dele basicamente com a família, com alguns empregados fixos, mas sempre em número menor do que o número de pessoas da família que trabalham. Então, na prática, é isso. E em termos de área, na nossa região, são agricultores até 72 hectares. São basicamente 30 alqueires, né? Então, é uma área bastante grande, né? Só que, normalmente, o pessoal, na questão da renda, que é 360 mil, então, muitas vezes o pessoal chega no limite antes da renda do que na área. A agricultura familiar é responsável pela alimentação de 70% do país. Em resumo, mesmo com 1/5 das áreas agrícolas do Brasil, a agricultura familiar é responsável por cerca de 1/3 da produção total. Isso prova o grande índice de produtividade dos pequenos produtores e da agricultura familiar no país. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que esta atividade realiza. Em termos gerais, a agricultura familiar se caracteriza pelas pequenas propriedades, pela família ser dona de todos os meios de produção e da terra. A produção é geralmente voltada para a diversificação de alimentos e para os bens de consumo. A agricultura familiar, ela, em média, ela produz 70% dos alimentos. Então a importância maior dela é na produção de alimentos e o nosso consumo dia a dia. Mas na economia da região, ela representa, porque com esse tamanho de área que tem, com essa renda, ela representa realmente a diferença entre o desenvolvimento da região, porque além de ter toda essa produção de alimentos, tem também a questão de que ela ocupa as pessoas. Então as pessoas continuam ali, ou no meio rural, ou na cidade próxima, mas elas estão ocupadas. Então ela também tem uma importância social muito grande. É evidente que a renda é o principal, mas também ela ocupa as pessoas em volume maior do que a agricultura empresarial. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Os principais alimentos que vêm da agricultura familiar são mandioca, carne suína, feijão, leite, carne de aves e milho. A região oeste do Paraná é movida pela agricultura. A sua participação na economia e no desenvolvimento da região é de extrema importância. Então é isso, pessoal.
através da agricultura, nós vamos estar alavancando também o desenvolvimento e a venda de carnes, como vocês puderam ver a moça falando no vídeo. Através da plantação, da agricultura, do cultivo de determinados alimentos, nós vamos ter também o estímulo, nós vamos ter a estimulação da venda de carnes. Por exemplo, quando ela falou das aves, as aves elas são alimentadas com ração e essa ração ela tem como base o milho. E o milho é um fruto da agricultura. Então, daí nós temos uma relação muito íntima entre a agricultura e outros meios de sobrevivência. Então, a agricultura ela não vai influenciar apenas, ela não vai ser importante apenas na plantação, no cultivo e na venda dos alimentos, das plantas, mas ela também vai influenciar na produção de carnes, tá, pessoal? Outro elemento muito importante, que é outra atividade muito executada no meio rural, é a pecuária. A pecuária consiste na criação de animais. E aí esses animais eles podem ser de vários tipos, como por exemplo a criação suína, a criação bovina, a criação de aves, como eu já falei no caso das galinhas, onde nós temos as granjas, que são parte da nossa economia. E a pecuária, ela também vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, como produtores de carne também. Vamos acompanhar o vídeo. Então, pessoal, aqui nesse vídeo a gente pode perceber também a importância da pecuária no Brasil. Tá? A pecuária vai estar sendo elaborada, ela vai estar sendo desenvolvida. Nós temos a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, como vocês puderam ver, puderam acompanhar. E também vão ser elementos importantíssimos para a construção da nossa economia brasileira. O Brasil é um país rico em extensão territorial, nós temos um clima também muito apropriado, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, e a gente consegue desenvolver essas atividades com maestria. E o terceiro elemento que eu queria comentar na nossa aulinha de hoje com vocês é o extrativismo, que consiste na extração de elementos da natureza. Essa extração ela pode ser mineral, vegetal ou de animais. O que acontece? Na extração mineral, por exemplo, a extração do ouro, na extração vegetal, quando a gente consegue extrair das árvores, por exemplo, a seiva, quando a gente consegue extrair literalmente a madeira das árvores, e a extração também animal, como por exemplo a gente acompanha na pesca. E aí eu trouxe mais um videozinho para vocês poderem estar compreendendo um pouquinho mais sobre esse extrativismo. Vamos acompanhar o vídeo.
passa pela PE-60, próximo ao município de Rio Formoso, na zona da Mata Norte, já deve ter visto a floresta de seringueiras na margem da estrada. Vem de lá as dicas de geografia do projeto Educação. Extrativismo significa tirar da natureza o que ela oferece. A pesca e a caça são formas de extrativismo animal. Um tipo de atividade muito presente nos nossos ancestrais até a Revolução Agrícola há 10 mil anos, quando a sociedade humana começou a produzir alimentos e domesticar animais, que seria a futura pecuária. A caça, nos dias de hoje, está apenas restrita às comunidades mais primitivas. Já a pesca, por mais que tenhamos mais de 8 mil quilômetros de litoral, é ainda uma atividade muito subaproveitada. Talvez por uma questão histórica no processo de colonialismo, quando o português introduziu certos animais como boi, vaca, búfalos, foram justamente animais que foram aos poucos se tornando uma atividade de consumo. Também existe outra forma de extrativismo, o mineral. É a atividade da garimpagem, onde consiste em extrair minérios do subsolo. Na Revolução Industrial, no século XVIII, o carvão mineral foi a fonte de energia principal para as máquinas a vapor. Afinal, a Revolução Industrial foi uma grande reviravolta na história da humanidade. No Engenho Tinoco, no município de Rio Formoso, estão 100 hectares de seringueiras. Elas são usadas para a extração do látex. Essa atividade de coleta do látex acontece sempre nas primeiras horas da manhã, porque em contato com o calor, o látex endurece e diminui a produção. Basta fazer um pequeno corte na casca e em poucos segundos o látex começa a escorrer. Por mês, são retirados dessas árvores 30 toneladas de látex. A coleta de madeira, raízes e folhas é chamada de extrativismo vegetal. No Brasil, entre 1870 a 1912, houve período áureo do surto da borracha na Amazônia, mais especialmente no Acre. O Brasil monopolizava o mercado internacional da borracha. Enfim, o mundo, no final do século XIX e início do XX, vivia um processo industrial. Afinal, a seringueira com o látex era justamente um material que justamente serviria muito para a indústria automobilística. Nesse intervalo, os ingleses conseguiram coletar mudas da seringueira, as levaram para as suas ex-colônias na região de Índia, Malásia e Indonésia, e quando eles superaram a produção brasileira em 1912, de lá para cá houve a derrocada do período do surto da borracha no Brasil. Então, pessoal, a gente consegue perceber a importância dessas 3 atividades que acontecem no ambiente rural. E vejam bem, as atividades que são desenvolvidas no ambiente rural são de extrema importância para o desenvolvimento do ambiente urbano. O ambiente urbano depende diretamente do ambiente rural. No ambiente urbano, onde nós temos uma grande civilização modernizada, nada seria possível sem a atividade que acontece no ambiente rural. Por exemplo, para que os supermercados estejam abarrotados de alimentos, é necessário que lá no meio rural existam os trabalhadores rurais que vão estar trabalhando, utilizando da agricultura, do extrativismo e da pecuária para poder abastecer esses centros comerciais, tá, pessoal? Então, para casa, vocês vão responder as atividades da página 283 e 284 do módulo 2, pessoal. Esse já é assunto do nosso módulo 2, iniciando conteúdo novo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Até a próxima, pessoal.